Olá, boa tarde para vocês. Deixa eu compartilhar. Olá. Vou, na verdade, terminar a palavra que eu comecei, que estava falando sobre a salvação do homem. Deixa eu colocar aqui. Salvação do homem. Salvação do homem. Segunda parte. Segunda parte. Deixa eu fixar. Vamos lá começar. Eu parei na outra palavra em 2 Coríntios 5, 17, que fala sobre a nova criatura. Quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. É como se zerasse a nossa vida e tudo fizesse novo, tudo começasse do zero. Entendeu? Aí consegui fixar o comentário. Salvação do homem, segunda parte. Então, quando nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, nós zeramos a nossa vida e damos início a uma nova história. Nós vamos começar a contar uma nova história. Por isso que a palavra do Senhor, lá em 2 Coríntios 5,17, diz que quem está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Na verdade, tudo se fez novo e tudo se faz novo mesmo. E a salvação, quando nós temos a salvação de Cristo em nossas vidas, nós temos certezas. E nós vamos falar sobre essas certezas hoje. Espera só um pouquinho. Nós vamos falar sobre essas certezas que nós temos, que é a certeza de salvação. Certo? Começamos lá em João 15,14, que diz assim. Em João 15,14, vamos ler, né? João 15,14 diz assim: Vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. A partir do momento que nós aceitamos a Jesus como Senhor das nossas vidas, nós passamos a ser amigos de Deus. Nós somos chamados amigos de Deus. E assim, normalmente os nossos amigos, as pessoas mais chegadas a nós, nossos amigos, nós nos fazemos conhecer. Nós nos fazemos a conhecer. Elas acabam conhecendo muito de nós e nós acabamos conhecendo muito delas. Por quê? Porque eles são os nossos amigos, na verdade. E não é diferente com o Senhor. Quando nós nutrimos um relacionamento com o Senhor, a partir do momento que nós
firmamos uma aliança com o Senhor, nós temos que tratá-lo como um ser real, existente. Não é um ser que está longe, é uma pessoa. O Senhor Jesus é uma pessoa e nós temos que tratá-lo como uma pessoa. Nós temos que ter atitudes como nós teríamos como uma pessoa que a gente estivesse vendo. A única diferença é que o Senhor Jesus a gente não vê, a gente sente. A gente sente a sua presença, a gente ouve quando ele fala conosco. Então, essa é a diferença, entendeu? Mas o Senhor, ele é uma pessoa e nós precisamos tratar o Senhor como uma pessoa. E normalmente, amados, aquelas pessoas que são os nossos amigos, que têm nós temos uma certa intimidade com elas, a verdade é que nós passamos a ouvi-las, nós passamos a seguir os seus conselhos, porque normalmente elas têm bons conselhos para nos dar. A gente conta os nossos segredos e... Espera só um pouco, viu? Tô colocando aqui uma música para nós, viu? Para ficar melhor. Então, normalmente nós ouvimos aos nossos amigos e nós seguimos os seus conselhos e nós confidenciamos coisas importantes da nossa vida para os nossos amigos. Isso todo mundo faz isso. Então, com o Senhor Jesus não é diferente, entendeu? Com o Senhor Jesus não pode ser diferente. Nós confidenciamos as nossas coisas para o Senhor e nós vamos ter a certeza de que nós vamos ouvi-lo também. A partir do momento que nós confidenciamos, a gente acaba ouvindo ele também. Salmo 133 fala sobre a união, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. O nosso tema de hoje, Chayane, boa tarde, é sobre a salvação do homem, a segunda parte. Então, a palavra de Deus, lá no Salmo 133, fala da união, da importância da união. Então, primeiro, nós temos que nutrir o nosso relacionamento com Deus, porque disso depende a nossa salvação, a intimidade que nós desenvolvermos com Deus. E logo em seguida fala, a respeito das nossas confidências, que nós devemos confidenciar com o Senhor. Por quê? Porque a partir do momento que nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, nós passamos a ser amigos do Senhor. Ele passa a ser nosso amigo. E normalmente os nossos amigos, nós tratamos eles com amor, com respeito, com carinho, consideração. E outra coisa, nós normalmente ouvimos, quando nós estamos em apuros, nós corremos para os nossos amigos e especificamente um amigo. Sempre nós temos, dentre todos nós temos aquele ou aquela amiga que nós confidenciamos. Nós sentimos a vontade para falar sobre todas as coisas. E quando a gente fala, abre o nosso coração, fala do jeito que nós estamos, nós derramamos ali tudo que está no nosso coração. E o que acontece?
nós vamos ouvir. Depois nós vamos ouvir. Nós vamos ouvir os conselhos daquele ou daquela amiga tão querida. E muitas das vezes nós analisamos, refletimos e chegamos à conclusão que talvez o nosso amigo tenha razão. E talvez sim, nós deveríamos seguir as suas instruções. E muitas vezes nós seguimos as instruções desse amigo e nós temos sucesso. Sabe? Nós temos sucesso, né? Então, o amigo, ele tem uma importância muito grande em nossas vidas. A palavra do Senhor diz assim, que há amigos mais chegados do que irmãos. E eu concordo, sabe? Eu tenho amigos, eu tenho irmãos, eu falo. Eu tenho irmãos meus, né? De sangue, que eu amo apaixonadamente. Rosana. E eu costumo dizer que o Senhor me presenteou irmãos, sabe? Depois, ao decorrer da minha vida, o Senhor me presenteou com irmãos, que é aqueles amigos que a palavra de Deus diz que há amigos mais chegados do que irmãos. Então, voltando para Jesus, então Jesus, ele é o nosso amigo, o nosso melhor amigo. E ele está assim todos os dias, com os ouvidos bem abertos para a gente confidenciar. E quando nós estamos angustiados e tristes, nós podemos chegar para ele e ser sinceros, falar para eles igual a gente falaria para o nosso amigo. Falar para ele o que a gente tem vontade, o que às vezes dá vontade de fazer, ser sincero diante do Senhor. E quando a gente fala, com certeza nós vamos ouvir o Senhor. Ele pode falar através de sonho, ele pode falar através da palavra, ele pode usar alguém para falar conosco, sabe? Ele usa quem ele quer, a hora que ele quer. Então, isso se chama intimidade com o Senhor. E o Salmo 133, ele vem chamar a atenção da gente para a comunhão, que nós devemos ter comunhão com os nossos irmãos. Isso alegra o coração de Deus, né? Não é simplesmente saudar com a paz do Senhor. Não é essa comunhão de você estar vendo o irmão, irmão, paz do Senhor, né? Ou estar no culto de lado a lado, entre os irmãos. Não é essa comunhão. É uma comunhão que a palavra de Deus diz que nós devemos estar orando uns pelos outros, sabe? Lá em Gálatas 6, olha só o que fala. Em Gálatas 6 fala assim, é lindo a palavra que fala. Já vou abrir aqui, tá? Se você tiver aí e querer acompanhar, pode acompanhar, que a Bíblia está aqui do lado. Gálatas 6 diz assim, a solidariedade cristã. Tudo isso implica na salvação do homem. Solidariedade cristã. Irmão, se algum homem chegar a ser surpreendido naquela ofensa, em alguma ofensa, vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo. Olha, se alguém chegar e lhe surpreender com alguma ofensa, você deve tratar ele com mansidão. E cuidando de você. Você tem que fazer isso para cuidar de você mesmo, a palavra de Deus diz. Olha o cuidado que você deve ter com você. Olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Porque se a gente dá muito ouvido ao conteúdo daquelas ofensas, o que vai acontecer? Nós vamos ficar inflamados e vamos acabar pecando. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra e terá glória só em si mesmo.
e não noutro, porque cada qual levará a sua própria carga. O 6 diz assim: e o que é instruído na palavra, reparta de todos os seus bens com aquele que o instrui. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará, falando sobre a semeadura e a colheita. Não erreis, cuida para que não erres, porque tudo que o homem semear, isso ele ceifará, né? Ele colherá, na verdade. Tudo que ele semeia, ele vai colher. Por quê? 8. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção. Mas o que semear no Espírito, do Espírito ceifará para a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos, se não houvermos desfalecidos. A gente não deve cansar de fazer o bem para ninguém. Por quê? Quando chegar o tempo, a gente vai colher aquilo que nós plantamos. Porque a palavra de Deus diz aqui que tudo que nós plantarmos, isso também nós vamos colher. Então, enquanto temos tempo, façamos bem a todos, mas principalmente aos domésticos da fé. E aqui nessa palavra de Gálatas 6, ele diz para que nós devemos carregar as cargas uns dos outros, as dificuldades uns dos outros. Isaías 1:19: se quiserdes e me ouvirdes, o único que consegue ouvir Deus é somente aquele que busca e tem sua presença. Em Isaías 1:19 diz assim: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Então, se nós ouvirmos ao Senhor, nós vamos desfrutar do melhor, do que Deus preparou melhor nessa terra para nós. A base nossa cristã, a nossa base cristã é a palavra de Deus, porque lá é dela que fala da vida eterna. Por isso que nós devemos examinar a palavra de Deus, porque ela vai nos ensinar a respeito da vida eterna. Ela vai nos ensinar que caminho nós devemos andar ou de que maneira nós devemos andar, porque lá está todas as instruções. A palavra do Senhor diz assim, que o homem, ele erra por não conhecer as Escrituras e nem o poder de Deus. Muitas vezes nós erramos, mas erramos pela ignorância, pela falta do conhecimento, né? Agora, a partir do momento que nós nos dispomos a estudar, a meditar na palavra de Deus, aí a gente vai começar a descobrir um mundo novo, uma forma diferente de agir, de tratar o nosso semelhante, porque essa é a boa e perfeita vontade de Deus para a minha vida e para a sua vida. Ninguém consegue entrar na presença de Deus sem os principais ingredientes. Então, eu não consigo entrar na presença de Deus sem os ingredientes. Então, se eu não usar os ingredientes corretos, eu não vou fazer aquele bolo. Eu posso falar de bolo porque é algo que eu domino. Aquele bolo que eu desejei no meu coração, se eu não usar os ingredientes corretos. Então, o que vai acontecer se eu não usar os ingredientes corretos? Vou fazer um bolo de banana, mas quando chega lá não tem banana, eu vou e uso maçã. O que vai acontecer? Eu não vou ter o mesmo resultado. Então, os ingredientes para ter uma vida com Deus é oração, jejum, meditação da palavra. Não é assim, ó. Não é esse tipo de meditação. Não é. Não é você ficar lá em algum canto, botar os dedinhos assim. Eu acho que é assim, né? Botar os dedinhos assim, fechar o olho e ficar fazendo zoada. Não. A meditação é você
lembrar da palavra, é você refletir, é você falar, é você pronunciar a palavra o tempo todo. Isso é meditar na palavra. E muita entrega. Nós temos que nos entregar totalmente para o Senhor, sem reserva. Então, o ingrediente é o quê? Oração, jejum, adoração, meditação e muita entrega. Esses são os ingredientes necessários para se conectar com Deus, para conseguir ter intimidade com Ele, porque a gente só vai conseguir intimidade dessa maneira. A palavra de Deus diz assim, que o Espírito Santo de Deus, ele habita no meio dos louvores e dos que são adoradores do seu nome. Então, se você está adorando, o Espírito Santo está ali, e está ali no nosso meio, porque nós estamos adorando, ele está recebendo, ele está ali porque ele está recebendo a adoração. E, finalizando, Jesus está voltando. Jesus está voltando, o inimigo sabe disso e ele tem trabalhado, mas o Senhor tem trabalhado muito mais em nosso favor. Quando a gente ouve uma palavra, que nós devemos cada vez mais nos aproximar do Senhor, apesar das circunstâncias, apesar do tempo, mas nós temos que tirar e priorizar o tempo de Deus em nossas vidas. Então Deus está fazendo muito, 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 muito através do seu amor. Jesus tem estado naquele lugar de oração, esperando por mim e por você. E Jesus continua lá, no lugar de oração. Hoje eu fui te procurar naquele lugar onde você me chamava de Pai. Procurei por tudo que me falou, mas você não foi. Aonde é que você está? Já não ouço mais a sua voz. Você não tem mais tempo para vir aqui. Estão tão ocupado com as suas coisas que esqueceu de mim. Então, a gente tem estado preocupado com as nossas coisas e muitas vezes nós esquecemos do Senhor, mas Ele não se esquece de nós. A palavra de Deus diz, se todavia a tua mãe, teu pai te abandonar, eu não te abandonarei. Ele estará sempre conosco, né? Se a mãe que amamentou, todavia sua mãe que te amamentou, te desprezar, te deixar, mas eu não te deixarei, diz o Senhor. Isso é lindo. Jesus é o único interessado em nossa salvação, mais do que nós. Jesus é tão interessado em nossa salvação que ele veio e se entregou em nosso lugar. Ele carregou a minha dor, ele carregou os meus pecados. O castigo que nos traz a paz hoje estava sobre Jesus. Pelas pisaduras de Jesus, nós fomos sarados. Então, ele fez isso porque ele sempre será mais interessado em nossa salvação do que nós mesmos. Pois muitas vezes no nosso viver diário parece que não queremos ou que não damos tanto valor assim. Então, o nosso viver diário denuncia muitas vezes que nós não queremos a salvação de Cristo. Nosso coração pode desejar muito. Quem é que não deseja ser salvo?
mas as nossas atitudes é que fala mais alto. E às vezes as nossas atitudes, elas dizem ao contrário, certo? Nós, crentes são aqueles que creem em Jesus Cristo ou em alguma coisa. Esses são crentes. A palavra crente significa crer, certo? Precisamos a todo instante, a todos os instantes, estar diante de qualquer circunstância, pensar, lembrar da presença de Deus para podermos ser guiados pelo caminho da salvação. Então, nós precisamos todos os instantes, diante de qualquer circunstância, nós devemos estar pensando, lembrando da presença de Deus. Não importa a situação que você esteja vivendo. Então, hoje é o dia que o Senhor preparou a tua salvação. Se você aí onde você estiver, no teu coração, você dizer para Deus que você o aceita como Senhor e Salvador de sua vida, Ele te aceita, Ele está vendo. E a partir desse momento, você inicia um novo caminhar, uma nova vida. E o Espírito Santo, que a palavra de Deus diz que o Espírito Santo de Deus convence o homem de todo o pecado e de todo o juízo. Então, o Espírito Santo de Deus, que convence o homem, a partir desse momento ele vai estar trabalhando na sua vida e ele vai te convencer de tudo. Existem coisas, sabe, que acontecem em nossas vidas que a gente fica inquieto ou assim, sem jeito na situação, mas é o Espírito Santo falando ao nosso coração. E às vezes a gente não quer mais certas coisas. Por quê? Porque o Espírito Santo incomoda a gente, porque ele tem ciúmes da gente, porque nós somos santos separados. A palavra santo, quando alguém fala assim, santo, santo, quem diz que tu é santo? Tu não é santinho, não. Normalmente a gente ouve assim, né? Mas santo significa separados, aqueles que o Senhor separou para si. Então, nós somos santos, porque Deus separou a gente para Ele. Nós somos um povo separado que vai morar no céu. Amém? Então, Senhor Deus, eu quero te agradecer nesta hora e te pedir, meu Deus, que o Senhor venha estar completando esta palavra nos corações, em nome de Jesus. Venha abençoar a vida de cada um, cada família, cada pessoa que vai ouvir essa palavra, esta mensagem que o Senhor colocou no meu coração. Que o Senhor possa nos dar uma noite abençoada na presença dEle, em nome de Jesus. Que o Senhor possa abençoar a vida de vocês poderosamente, ricamente. Que a bênção do Senhor alcance os corações e os lares de vocês. E que os anjos do Senhor possam acampar ao redor de cada um, guardando e protegendo, em nome do Senhor Jesus. Eu me despeço nessa tarde de vocês. Um grande abraço, um grande beijo no coração de vocês, amém? E tchau.